Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Ele foi criado especialmente para nós falarmos a respeito das práticas integrativas, bem como para divulgar a doutrina espírita. E eu me chamo José Henrique. E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo desse livro chamado Lei Maior. Ele traz os ensinamentos do Espírito de Maria Cantora e esse livro ele foi psicografado pelo médium Emanuel Alves da Silva. Mas quem foi Maria Cantora? Maria Cantora, quando estava encarnada, ela realizou um trabalho extraordinário em prol do amor e da caridade em conquista. Era um espírito muito evoluído e que sempre trabalhava em prol das pessoas que necessitavam de amparo e também de um acolhimento. E o Mané, ele é um médium, né, que realiza um trabalho extraordinário em conquista, é uma pessoa que sempre está disposta a ajudar os semelhantes e ele trabalha incansavelmente para divulgar a doutrina espírita por meio das suas obras. Então hoje caiu uma leitura muito interessante chamada Mal do Próximo. Vamos prestar bem atenção em relação a essa leitura. Tudo depende da intenção. Como podemos ver, o mal alheio se torna muitas vezes mais expressivo aos nossos olhos do que podemos supor. Como educar o coração para ver o mal e respeitar o mal que o próximo provoca? Assim compreendemos que no mundo de expiação e provas qual a terra, devemos educar a língua e os olhos para que não sejamos propagadores do mal alheio. Busquemos o bem, façamos o melhor que possa nos sustentar a alma, constituindo o bem, e o bem fará luz em nossas vidas. Sejamos assim, chegados ao bem, chegados ao trabalho no bem, reproduzindo o trabalho da autoeducação. O mal existe para quem dá vida a ele, para quem comenta e vive o mal. O mal que se prende a ideias manipuladoras da vida. Busquemos assim sentir que cada um de nós está aprendendo as lições do Evangelho do Cristo. O mal maior de quem vive é não saber compreender o mal alheio. Temos que renovar nossa alma, renovar em nossos corações as lições dos valores do Cristo para as transformações das ideias do sentimento. Não podemos querer que um primata compreenda o que já compreendemos e que todos nós temos que ser superiores e que ninguém permanecerá inferior. Todos têm um nível de sabedoria, de amor, de fé, de esperança, de valores em nossa caminhada. Vejamos o próximo com os olhos da alma, para que, com o olhar da piedade, do amor, da compaixão, não venhamos a cair em tentação. De fato, essa leitura, ela chama a nossa atenção
a respeito do mal. Como um complemento, eu trago para vocês a pergunta 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. E na pergunta 634, por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E os espíritos responderam: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o amor não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. E na pergunta 643, há pessoas que, pela sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais a ocasião. Basta estar em relação com os outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. A cada dia da vida dele dá a possibilidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Ou seja, nós nascemos simples, ignorantes, temos uma tendência tanto para o bem quanto para o mal. Mas Deus deu a nós o livre arbítrio. Nós podemos fazer a nossa escolha. E se nós queremos evoluir, aproveitar essa encarnação da melhor forma possível, não podemos jamais desejar o mal do próximo. Pois, quando nós desejamos o mal do próximo, nós vamos entrando em uma sintonia extremamente negativa. Vamos acumulando dentro de nós energias perversas. E essas energias perversas atraem os espíritos inferiores. Nós sabemos que pessoas invigilantes atraem espíritos inferiores. E esses espíritos inferiores podem nos influenciar. Afinal, se nós pensamos coisas negativas, se nós desejamos o mal alheio, vamos atraindo espíritos que tenham afinidade a isso. Tem aquela frase que eu acho belíssima, né? Orai e vigiai. Porque quando nós ficamos invigilantes, quando nós não trabalhamos em prol do nosso próximo, não trabalhamos em prol
de nós mesmos, principalmente na correção das nossas imperfeições, o orgulho, o egoísmo. Nós iremos entrar em uma faixa negativa. Mas como nós podemos sair dessa faixa negativa? Através da caridade. Mas tem que ser uma caridade genuína, de amor ao próximo, sem nenhum interesse. Ajudar o nosso irmão, todos nós podemos fazer o bem. Todas as pessoas podem fazer o bem. Só a pessoa egoísta, que só pensa nela mesma, é que não faz o bem. Vejamos o próximo com os olhos da alma, para que com o olhar da piedade, do amor e da compaixão não venhamos cair em tentação. Afinal, nós pertencemos a uma família universal. Temos sempre que olhar para as pessoas com um olhar fraterno, de irmandade. Mesmo aqueles espíritos que estavam passando por grandes sofrimentos e que cometeram o suicídio, por exemplo, a gente percebe que no livro da Ivone Pereira, chamado A Memória de um Suicida, vemos aquele sofrimento extremo no qual essas pessoas que cometem esse ato passam. Sofrimento extremamente dolorosos. E mesmo assim, espíritos superiores estão sempre dispostos a ajudar esses irmãos. O que me chama a atenção é que eles dão um exemplo moral. Espíritos superiores dão exemplo de caridade, de tratar bem um irmão sofredor. Então, essa leitura, ela vem chamando a nossa atenção, que nós sempre temos que trabalhar em prol do amor. Nós temos que olhar o nosso irmão com um olhar fraterno. Afinal, como disse Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós vivemos em um mundo no qual as pessoas estão em níveis diferentes de evolução. E aqueles irmãos que têm um certo discernimento entre o bem e o mal devem sempre trabalhar em prol
das pessoas que necessitam de conhecimento, de amor, de afeto e de carinho. Então, vamos sempre praticar caridade, né? Afinal, fora da caridade não há salvação. Não importa a sua religião. Tu pode ser espírita, católico, evangélico, mas o que importa de fato é nós trabalharmos em benefício do nosso próximo, corrigir as nossas imperfeições, o que eu digo de más tendências, para que possamos aproveitar essa existência da melhor forma possível. E a religião, ela é apenas um caminho para isso, né? Que amplia a nossa visão. Então, hoje foi a respeito dessa leitura chamada Mal do Próximo. Espero que todos tenham gostado e vamos sempre praticar a caridade. Eu desejo a todos uma excelente sexta-feira, muita paz e harmonia, e vamos cultivar dentro de nós sentimentos de amor. Abraços e fiquem com Deus. Namastê.